Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui Alma, capítulo 9. Começando aqui no versículo 1, diz assim: E novamente eu, Alma, tendo sido ordenado por Deus a levar comigo a Moleque para pregar outra vez a este povo, ou seja, o povo que estava na cidade de Amonia. Aqui então ele compartilha, né? A primeira vez ele foi pregar na cidade de Amonia, ele foi expulso, cuspiram nele. O anjo manda ele voltar, ele volta. E agora ele estava na casa de Amuleque, ele ensina muitas coisas, ele fica vários dias na casa de Amuleque, e o Senhor ordena que leve Amuleque junto com ele para pregar o evangelho aqui, tá bom? E aqui continua. E aconteceu que quando principiei a pregar-lhes, eles começaram a contender comigo, dizendo... Então eles começaram, logo quando ele começou a pregar, eles já começaram a discutir com Alma. E essas são as palavras que eles disseram a partir do versículo 2 aqui. Quem és tu? Supões que acreditaremos no testemunho de um homem, ainda que nos anuncie que a terra deixará de existir? Ora, não entendiam as palavras que diziam, pois não sabiam que a terra deixaria de existir. A terra que ele está se referindo aqui é a terra de Amonia. Ela deixaria de existir justamente por conta da iniquidade do povo. Então, aqui é como se eles estivessem falando, não adianta ameaçar a gente, né? A gente não acredita nas suas palavras, né? Mesmo se você disser que essa terra vai ser destruída. E eles continuaram dizendo, e disseram também, não acreditamos em suas palavras, mesmo que profetize que essa grande cidade será destruída em um dia. Aqui eles estão falando como se fosse algo impossível, né? De se acontecer, daquela cidade ser destruída em um dia. E o versículo 5 diz assim: Ora, eles não sabiam que Deus podia fazer obras tão maravilhosas, porque eram duros de coração e obstinados. Então eles não acreditavam que Deus poderia destruir aquela cidade num único dia. E é exatamente o que vai acontecer. Essa cidade ela é destruída lá em Alma, capítulo 16, tá bom? Essa cidade vai ser atacada pelos lamanitas. Inclusive, no mesmo tempo aqui, né, aqui é aproximadamente 10 anos do governo dos juízes, nesse mesmo tempo aqui, o povo, o povo de Antinef-Leí, ou seja, os lamanitas se converteram, a parte dos lamanitas, pela pregação de Amon e seus irmãos. E eles trocaram o nome para Antinef-Leítas, tá bom? E aí eles enterraram as suas armas de guerra, e aí os lamanitas vão e atacam eles porque eles estavam se associando lá com os nefitas e porque começaram a acreditar em Deus. E aí então eles preferiam morrer, né? A gente vai chegar nessa história mais adiante, mas eles preferiam morrer ao pegar na espada. E quando eles fizeram isso, muitos dos lamanitas se converteram por conta disso. Mas teve muitos lamanitas que ficaram com raiva, porque foi os nefitas que pregaram aos lamanitas e deixaram eles convertidos, a ponto deles não pegarem arma de guerra. Então, por conta disso, eles foram se vingar dos nefitas. Né? Os lamanitas se juntam e vêm contra os nefitas, que é justamente vem e pega essa cidade aqui, a cidade de Amonia, e destroça essa cidade. Veja só o que diz, né? Aqui em Alma, capítulo 16, versículo 11. Entretanto, depois de muitos dias, seus cadáveres foram amontoados na face da terra e cobertos por uma camada fina de terra. E tão forte era o mau cheiro que o povo não ocupou a terra de Amonia por muitos anos. E foi chamada Desolação dos Neores, pois era da seita dos Neores que haviam sido mortos, e suas terras permaneceram desoladas. Então, aqui a gente vê um grande problema, né? A cidade ela foi destruída num único dia, conforme está sendo profetizado. A Alma vai profetizando sobre isso aqui. Eles não acreditam, eles já vão rebatendo, né? Mesmo se você dizer que vai ser destruído em um dia, nós não vamos acreditar, assim eles falam. E a gente vê aqui que do grande problema que está na cidade de Amonia aqui é justamente essa seita dos Neores. Esse Neor é aquele que matou, né, Gideão pela espada. Ele criou uma nova doutrina e essa doutrina se espalhou. Então, aqui 10 anos depois, isso aconteceu no primeiro ano do governo dos juízes, e agora 10 anos depois, essa seita, né, havia se alastrado entre todos os povos e estava muito forte na cidade de Amonia, tá bom? Então essa cidade ela vai ser destruída num único dia, conforme diz aqui em Alma, capítulo 16, versículo 11.
Bom, vamos continuar aqui voltando para o versículo 6, lá em Alma 9. Diz assim: e perguntaram, né? Ainda eles continuam afrontando a alma, né? E desafiando até Deus, né? Dizendo assim, ó, no versículo 6. E perguntaram: quem é Deus que não envia a este povo mais autoridade do que um só homem para declarar-lhes a veracidade de coisas tão grandes e maravilhosas? Aqui, quando ele fala quem é Deus, né? É uma falta de respeito, né? Porque Deus, ele é tudo, né? Então, não pode falar assim. E aqui também, quando ele fala sobre que enviou só uma pessoa, eles estão citando aqui como a lei do testemunho. A lei do testemunho diz que não pode ter uma só testemunha, que deveria ser mais testemunhas. Isso também os judeus ficam combatendo Jesus Cristo, né? Falar, quem você está testificando de ti mesmo, né? Tem que ter duas testemunhas, então seu testemunho não é verdadeiro. E aí Cristo fala, eu testifico de mim e o Pai, meu Pai testifica de mim, o Pai Celestial. Então são duas testemunhas. Então existe a lei do testemunho. Quando eles viram aqui somente alma pregando, então eles quis se valer dessa lei aqui, da lei do testemunho, que tinha que ser dois, tá bom? Então, interessante que os missionários e a Cícera, eles vão de dois em dois, né? Pregar ali o evangelho. Muito bom. Aqui, então, a lei do testemunho, para quem quiser acompanhar, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, fala. Mas a lei do testemunho, ela está mais detalhada também lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, né? Que fala que uma só testemunha não pode acusar, tá bom? Não pode levantar uma acusação ali. E aqui, Alma, ele está acusando eles de iniquidade, tá bom? Esse acusar dele aqui de Alma, a gente tem que entender que é com amor, para que eles possam se arrepender. Essa é a mudança que ele quer, tá bom? A gente vai ficar mais claro no texto aqui, ó, versículo 7 em diante. E eles avançaram para agarrar-me, mas eis que não o fizeram. E enfrentei-os com muita ousadia para declarar-lhes sim, e testifiquei-lhes ousadamente, dizendo. Então, aqui não foi permitido que eles agarrassem alma. A alma estava cheia do Espírito do Senhor. Mais para frente, o Senhor vai permitir. Mas nesse momento, ele precisa transmitir a palavra. Então, não é permitido ali, Deus não permite que eles agarrem alma ali. Pelo contrário, a alma enfrenta ele com essas palavras, dizendo aqui, ó. Vós, geração iníqua, perversa, vós que haveis esquecido das tradições de vossos pais, sim, o qual rapidamente vos haveis esquecido dos mandamentos de Deus. Aqui, quando ele fala que eles esqueceram das tradições de seus pais, que eles saíram da religião, tá bom? Que era a religião, existiu uma única religião, e aí depois começou a haver essa seita dos neures, né? E aí, então, eles se afastaram da igreja, e essa igreja fez com que eles não guardassem os mandamentos de Deus. Existe, né, igrejas que não está ligando para a lei da castidade, não prega sobre o dia do Senhor, várias coisas, tá bom? Então faz com que as pessoas achem que não seja importante os mandamentos de Deus. E assim era a seita dos neures, né? Neur, quando ele pregava que todo mundo ia ser salvo. Não falou sobre sacrifício, não falou sobre obediência. Então é uma religião que parece oportuna, né, para quem não quer fazer nada, né, e vai ser salvo ali. Então, continuando aqui, ele falou então que eles se afastaram do evangelho e que não estão guardando os mandamentos de Deus, tá bom? Então, a partir do versículo 9 aqui, ele começa a falar da misericórdia de Deus, o qual Deus tem sido misericordioso com esse povo, para eles se lembrarem, né, e voltarem para o caminho do Senhor. Observem, versículo 9 em diante. Não vos lembrais de que nosso pai Leí foi trazido de Jerusalém pela mão de Deus? Não vos lembrais de que todos foram por ele guiados no deserto? Haveis esquecido de tão rapidamente de quantas vezes ele libertou nossos pais da mão dos inimigos e evitou que fossem destruídos, até mesmo pela mão de seus próprios irmãos? Sim, aqui ele está falando dos livramentos que Deus já deu ao seu povo. A misericórdia de Deus em tirar Leí de Jerusalém na época em que ela ia ser destruída ali, né? E o livramento que Deus deu até mesmo dos irmãos ali, né? Como eles são descendentes de nefitas aqui, ele está falando descendentes de Nefe, como Deus livrou até mesmo da mão dos irmãos deles ali. Sim, e se não fosse por seu
incomparável poder e sua misericórdia e sua longanimidade para conosco, teríamos inevitavelmente sido varridos da face da terra. Há muitos anos teríamos sido talvez condenados a um estado terrível de miséria e angústia. Então, qual que é a solução aqui? Ele começa então a pregar sobre o arrependimento e uma promessa, tá bom? Então ele faz primeiro eles lembrar da misericórdia de Deus, como Deus tem sido misericordioso, bondoso, e agora ele vai falar das promessas de Deus para nós e também que nós devemos nos arrepender. Então vamos lá, versículo 12 aqui em diante. Eis que agora eu vos digo, que ele ordena que todos vós se arrependeis, e se não vos arrependerdes, não podereis de maneira alguma herdar o reino de Deus. Então a promessa é entrar no reino de Deus, mas se nós permanecemos em nossos pecados, a gente não entra. Então devemos nos arrepender. Mas eis que isso não é tudo. Ele vos ordenou que vos arrependesseis, pois do contrário, ele vos varrerá completamente da face da terra, e visitá-lo-ás em sua ira, e não se desviará em sua ardente ira. Então, não somente eles não poderiam entrar no reino do céu, mas também nessa terra, a terra de amonia que eles estavam vivendo ia ser devastada. Deus não permitiria eles viver do jeito que eles quisessem aqui na terra também. Tá bom? Então, a condenação seria para o futuro, de não herdar, a poder habitar com Deus, e também no presente, a destruição que estava vindo sobre eles aqui. Versículo 13. Eis que não vos lembrais das palavras de lei, dizendo, se guardardes os mandamentos, prosperareis na terra. E ainda, se não guardardes os meus mandamentos, sereis afastado da presença do Senhor. Então ele está novamente lembrando aqui dos mandamentos e da fala do profeta Lei, né? Que se guardardes os mandamentos, ireis prosperar na terra. Ele está dando a condição do povo se arrepender, porque ele citou a destruição que viria, mas ele fala, se arrepender vai prosperar, vamos viver bem, né? Esse é o sentido aqui. Versículo 14 em diante diz assim, ora, eu quisera que vos lembrasseis de que, como os lamanitas não guardaram os mandamentos de Deus, foram afastados da presença do Senhor. Ora, vemos que a palavra de Deus foi confirmada neste ponto, e que os lamanitas foram afastados da presença desde o começo de sua transgressão na terra. Ou seja, aqui ele está mostrando, né, que o que já aconteceu. Olha, igual eu posso pegar e falar, olha, se Deus cumpriu todas essas coisas nas Escrituras, por que ele não vai cumprir agora? Né? Então, se eu guardar os mandamentos, eu vou prosperar na face dessa terra. Se eu não guardar, eu não vou prosperar. Tá bom? Então, a palavra do Senhor é a mesma, para aquele tempo e para esse. É isso que ele está colocando aqui. Como os lamanitas não guardaram os mandamentos do Senhor, eles foram afastados da presença de Deus. Não obstante, digo-vos, ou seja, apesar disso, digo, que no dia do julgamento será mais tolerável para eles do que para vós, se permaneceis em vossos pecados, sim, e mais tolerável para eles nesta vida do que para vós, a menos que vos arrependais. Bom, então aqui está falando também de que quanto mais luz e conhecimento nós temos, também o julgamento vai vir mais severamente para nós, né? Porque nós temos mais conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã. Vamos finalizar nesse versículo aqui, versículo 15. Vamos finalizar no versículo 15, aí amanhã eu volto nesse assunto aqui. Tá bom? Vou finalizar aqui falando das palavras de Cristo. Por que para quem conhece a palavra de Deus, ou tem a oportunidade, ou como eles, que eram da igreja já, mas eles se afastaram, né? Não acreditaram mais, como ele colocou de uma forma que não acreditaram mais nas tradições dos seus pais, se afastaram e foram para a seita dos neures ali. Então, o julgamento deles seria o mais severo, porque eles conheciam a verdade. Bom, e também por conta da oportunidade, eles tinham escritura, tinham profetas. Os lamanitas não tinham escrituras, profetas, tá bom? Então o Senhor pesa tudo isso aí no julgamento. Vou compartilhar aqui o que Jesus Cristo fala a respeito desse conceito aqui, tá bom? Em Mateus 11, versículo 22, ele diz assim, porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aqui Jesus Cristo está pregando em Jerusalém, e o povo estava muito rebelde. E eles tinham o próprio Filho de Deus ali. E eles não estavam obedientes. Então ele fala, olha, para vocês vai ser pior do que para Tiro e Sidom. Ele continua. Porém, aqui
Mateus 11, versículo 24. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Sodoma, né? Os sodomitas, vários pecados ali, ele está falando que para Jerusalém haveria um rigor muito maior do que contra Sodoma, tá bom? Porque Sodoma já tinha virado uma cidade pagã, né? E ele vai citar sobre isso aqui, a gente lê amanhã, que os lamanitas estão naquele horrível estado por conta das tradições de seus pais. E agora os nefitas, que tinham as tradições dos pais que eram corretas, eles se perderam, tá bom? Aqui também, eu gosto aqui quando Jesus Cristo fala em Mateus 12, versículo 41 e 42. Aí eu finalizo aqui, ó. Os ninivitas, aquele que Jonas foi lá e pregou, né, para eles se arrependerem, era uma nação pagã. Os ninivitas surgirão no dia do juízo com essa geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então ele está falando aqui que o povo da cidade de Nínive, todos nós vamos ressuscitar. E nesse dia, o povo da cidade de Nínive vai falar, eu não acredito que eles não se arrependeram. Nós se arrependemos com Jonas, né, que nem queria pregar para nós, fugiu. Né, Deus teve que trazer ele de volta lá pela boca do peixe. Né, e nem queria pregar, e Cristo estava ali pregando e eles não aceitaram. Então o juízo vai ser maior por quem foi ensinado por meio da boca do Filho de Deus do que pelo profeta Jonas. E aqueles que ouviram pelo profeta Jonas se arrependeram e mudaram sua vida. Já quem ouviu Jesus Cristo aqui no caso, quem ele está condenando, ele está dizendo, eles não se arrependeram. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Olha só, né? Então, a rainha do sul, aquela que viajou muita distância para ir até Salomão, para conhecer a sabedoria, levou muitos enigmas ali para Salomão. Salomão resolve todos aqueles enigmas ali para ela. Então, ela veio de longe por conta da sabedoria. E eis ali quem é o mais inteligente de todos, a própria sabedoria que era Cristo. Né? E eles não estavam dando ouvido a essa sabedoria. Por isso que a rainha do sul vai ficar indignada. Falando, como, né? Eu vim lá de longe para ouvir dar importância à sabedoria de Salomão e eles têm o próprio Cristo e não dão importância à sabedoria de Cristo. Tá bom? Então é isso. Quanto mais nós recebemos, mais também de nós vai ser exigido. Tá bom? De nós também vai ser requerido bastante, porque nós temos profeta, nós temos as escrituras, tá bom? Nós temos uma igreja onde nós podemos nos reunir, aprender mais a palavra de Deus. Nós temos muitos recursos por meio da internet para ouvir a palavra de Deus. Então, de nós também vai ser requerido mais, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.